Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos fazer o nosso quinto episódio do dicionário anti-Bolsonaro, né? Nós fizemos o último sobre as fake news, hoje nós vamos falar sobre economia e projeto, tá? Na verdade eu estou gravando o vídeo com um pouco de atraso aqui, porque eu gravei ontem à noite, né? Só que o vídeo não ficou bom, então eu vou ter que gravar de novo, tá? Com todo tipo de interrupção, né? Vocês não têm ideia da nojeira que é o negócio. Mas enfim, e aí o sexto vídeo do canal vai ser o lado bom do bolsonarismo, que é uma coisa muito paradoxal, mas existe, né? Vamos ver que existe. E o sétimo vai ser o lado da esquerda, né? Nós vamos falar sobre o projeto da esquerda para todas essas áreas que a gente tem tratado aqui, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre economia e projeto, né? Vocês desculpem a voz aqui um pouquinho, também estou um pouco gripado, mas enfim, vamos tentar fazer assim mesmo, tá? Então, uma das coisas mais importantes para falar sobre esse tema está no fato de que já na campanha para presidente, o Bolsonaro foi na Globo News para falar com os entrevistadores e uma das perguntas que foi feita foi a respeito do projeto dele para o tripé macroeconômico, que é justamente essa questão do superávit primário, enfim, taxa de juros, etc., né? A resposta do Bolsonaro foi exatamente a seguinte: ó, minha querida, eu sou capitão de artilharia, eu não entendo nada de economia, eu vou colocar lá o meu posto Ipiranga para poder fazer as medidas que eu quero, que eu preciso, né? Então, né, para bom entendedor, meio pingo é chuva. Naquele momento, quando ele disse não entendo nada de economia, quem tem um pouco de tino já percebeu que era furada votar nesse cara, né? Porque como é que o sujeito pode, né, querer gerir o país sem entender de economia, né? Não pode, não dá, não funciona. Porque mesmo as pastas mais importantes, como, né, educação, saúde, etc., dependem da economia, evidentemente, né? E o ministro que ele escolheu para a parte da economia era um sujeito com histórico privatista, com histórico neoliberal, enfim. E tudo isso interfere, de fato, no processo que a gente está tentando desenhar em jogo ali, né? E aí ele começa exatamente a privatizar as empresas. Isso remete, na verdade, a uma história que a gente tem aqui no Brasil, que é com Fernando Henrique Cardoso. Está aqui esse livro, que é A Privataria Tucana, né? Que é um livro que o Amaury Ribeiro Júnior denuncia todos os crimes cometidos pelo Fernando Henrique no processo de privatização, José Serra, Aécio Neves, enfim, o próprio Alckmin, né? Estão envolvidos aqui nesses crimes das privatizações do Fernando Henrique Cardoso. E o Paulo Guedes não é outra coisa senão uma cópia, né, do modelo Fernando Henrique Cardoso, que a gente já viu que foi furada, porque acabou o governo Fernando Henrique com os índices econômicos lá embaixo, né? Outra coisa importante que ele diz na campanha, né? O vídeo não vai ficar muito bom porque tem umas interferências aqui, entendeu? Mas enfim, eu tenho que tentar para poder manter aqui o ritual que eu tenho feito, a despeito dessa nojeira que essa gente continua fazendo aqui. Outra coisa que eles venderam na campanha que tem conexão com a economia é romper com o centrão, com o tal centrão, que esse papo furado, esse centrão é papo furado, né? Eu já falei aqui, já fiz um vídeo sobre isso. No fundo, esses políticos que são chamados de centrão são pessoas que são da direita que perdeu a eleição, né? Todos eles votam nas emendas da direita, todos eles votam nos projetos da direita, então eles são direita, eles não são centrão de nada, né? E o Bolsonaro, para enganar incautos e pessoas que não entendem muito bem como é que funciona o processo, ele disse que ia romper com o tal centrão, isso na campanha, né? General Heleno meteu lá, né, uma mão no microfone para dizer que se gritar pega centrão, não fica um meu irmão. E o filhote do Bolsonaro, a mesma coisa, foi lá bradar que tinha que ver, quero ver quem vai ficar com o centrão. Hoje o Bolsonaro vai para live dizer eu sou do centrão. Então, quer dizer, mas a gente avisou, quem avisa amigo é, né? Então, enfim, comprou essa ideiazinha quem quis, né?
E aí ele continuou, né? Ele fez os acordos com o Centrão e tá aí, ó, né? Vários ministérios na mão do Centrão, enfim, do tal Centrão, né? Que é a direita que perdeu a eleição, e o Brasil governado por essa, né? Por essa turminha fisiologista que no fundo tá ali só para trocar cargos por dinheiro, né? Enfim, e coisa do tipo, tá? E aí isso começa a interferir em todos os índices econômicos. Por exemplo, o dólar, né? Que foi nas alturas. Chegou a quase R$6 e continua alto aí até hoje, né? E o dólar alto interfere na economia do cidadão comum, que vai na padaria comprar pão, que pega ônibus, enfim, né? Por quê? Porque a economia está toda dolarizada, né? E o petróleo, por exemplo, também está dolarizado pelo PPI, que é o preço de paridade internacional. E aí o cara que faz o transporte do alimento do produtor até o mercado, ele cobra em dólar. Porque ele está pagando a gasolina em dólar para poder fazer o diesel em dólar para poder fazer esse transporte. Então quer dizer, e aí esse preço é repassado para quem? Para quem compra o pão lá na padaria, entendeu? Então quem acha que não interessa, todo político é igual, bababá, essa baboseira que a gente fica escutando há décadas aí, né? De quem tem preguiça de estudar, na verdade tem que entender esses processos, porque aí você não vota na pessoa errada e paga mais caro por isso, né? Outro valor importante que tem em jogo também é a inflação. A inflação do governo Bolsonaro foi nas alturas, na verdade a maior dos últimos anos, né? Depois daquela crise que a gente teve, daquele processo inflacionário do Brasil que a ditadura deixou para os primeiros governos da democracia, né? E a gente chegou a ter, né, nos últimos anos aí com Paulo Guedes, inflação de 2% ao mês, né, que dá uma média de até mais de 20% ao ano, né? Ficou menos um pouquinho lá porque os outros meses foram menores, mas a probabilidade ali, né, enfim, o cálculo é feito nesse sentido, né? Então o governo Bolsonaro aumentou a inflação de maneira violenta, né? E a inflação aumentou em outros países também, mas alguns não chegaram nem perto do Brasil, né? Parece que o Brasil é a terceira maior inflação do mundo, dos países ricos, né? Dos países mais desenvolvidos, só perde para a Argentina e para a Turquia. E a Argentina, há que se dizer que quem deixou essa inflação alta assim foi o governo de direita do Maurício Macri, né? Na Argentina. Então, enfim, mais uma questão é a inflação. Outra questão é o poder de compra da moeda brasileira. O poder de compra da moeda brasileira foi também, né, no chão. Hoje você vai no mercado, você compra com R$100, você compra 11, 12 produtos, né? Quando isso há 4 anos, há 5 anos, você comprava 20 e poucos produtos. Então quer dizer, efetivamente, o poder de compra do real foi, né, no chão por conta das políticas do Paulo Guedes, de manutenção do dólar alto, né, de inflação e todas essas medidas horríveis que a direita sempre faz quando vai ao poder, né? Outra questão que eu já falei aqui, mas vale repetir, o PPI, né? A política do petróleo foi alterada pela direita quando ela roubou o governo da Dilma. Então o Temer entra, e tem muito bolsominion ingênuo que repete até hoje que Temer é igual a Dilma, né? Uma ingenuidade gigantesca. Basta ver que o PMDB apoia todas as medidas do governo Bolsonaro, né? E o PT não. Então, ou seja, né, é uma ingenuidade isso. E aí logo depois que o Temer ganha o governo da Dilma, o que ele faz? Ele substitui a política de petróleo, que era baseada no subsídio. O que é o subsídio? Você pega o dinheiro público, estatal, e controla as oscilações de preço do petróleo internacional com dinheiro público. E dessa maneira você faz com que a gasolina, o diesel, o álcool cheguem mais baratos para as pessoas na bomba, né? E isso auxilia a economia local, né? Coisa que os Estados Unidos fazem também, né? Eles fazem isso com a agricultura, por exemplo, porque senão eles vão à falência, entendeu? E o fato é que a política do PT era essa, fazer o subsídio para o petróleo. E tem bolsominion também, é ingênuo, que fica repetindo que não, porque, né, o PT quebrou a Petrobras. Logo depois que o Temer entra, uma das primeiras coisas que ele faz é vender um poço de petróleo riquíssimo do Brasil para a estatal da Noruega. Vocês acham de fato que a Noruega vai mandar a estatal aqui comprar um poço de petróleo que está quebrado, está falido? Tem que ser muito ingênuo para acreditar num negócio desse, né?
E aí o Temer modifica a política do subsídio para o PPI, ou seja, paridade internacional. O que ele faz? Ele conecta o preço brasileiro ao dólar lá fora. Isso gera o quê? Aumento do preço para a gente aqui. Por quê? Porque o dólar está alto, evidentemente, né? E aí ele coloca um cara chamado Pedro Parente, do PSDB, repetindo aqui, né, o livrinho que é a Privataria Tucana, tá? Ele coloca um sujeito chamado Pedro Parente para presidir a Petrobras, e o Pedro Parente faz esse receituário neoliberal, que é o mesmíssimo receituário do Paulo Guedes. E aí altera o preço do petróleo, né? O preço do petróleo vai nas alturas, e está nas alturas até hoje. Diminuiu hoje porque ele fez uma gambiarrazinha aí ligada ao ICMS, mas que acaba no final do ano. E aí volta a subir no ano que vem, se ele ganhasse, né? Ainda bem que ele não vai ganhar, né? Outra questão importante, na verdade, segundo dados do próprio Ministério da Infraestrutura, o Brasil está com o pior investimento público da história. Isso é um dado concreto, né? Isso é um dado concreto, que é o pior investimento público da história do Brasil. Porque é evidente, tem um governo que não tem nenhum tipo de projeto para o Estado, né? O objetivo deles é ficar abrindo mão de várias funções do Estado, né? Fingindo que abrem mão, né? E isso gera o quê? O Estado sai de cena, e aí a gente tem... E o problema disso aí é o seguinte: essas obras que o Estado muitas vezes faz, e que só o Estado faz, a transposição das águas do Rio São Francisco, por exemplo, nenhuma empresa privada faria isso. Isso não é papel de empresa, né? Isso é papel de governo. E se você não faz esse tipo de coisa, você não apenas não resolve problemas estruturais do país, como você também não gera emprego. Porque as obras geram empregos. Isso aí foi, inclusive a questão da Lava Jato é isso, né? A Lava Jato é muito criticada hoje, porque apesar de ter combatido algumas figuras ali importantes, ela quebrou várias empresas, coisa que o americano, por exemplo, não faz também, né? Eles botam uma multa nas pessoas físicas, nos seres humanos envolvidos, mas não quebram as empresas, porque isso é atirar no próprio pé, né? Na medida em que essas empresas geram empregos, geram subsídios para o país e tudo mais. Então, enfim, é isso, né? O governo Bolsonaro joga para poder realmente sucatear o Estado, né? Tirar o Estado de cena, e a gente chega no pior nível de investimento público da história do Brasil com o governo Bolsonaro. São dados oficiais, não é nem dado de, não é opinião de ninguém, né? São dados oficiais mesmo, né? Que a grande mídia, inclusive, reproduz aí, né? Então, eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? Não houve investimento em indústria, também não houve investimento em tecnologia, né? Menos ainda, né? O Brasil tem uma estrutura que chega a ser risível nesse sentido, se não, né, chorável, vamos dizer, porque, né, a gente que gosta do Brasil queria que tivesse em outro nível, né? Quer dizer, a gente compra, por exemplo, material de aviônica dos Estados Unidos para poder colocar nos nossos aviões de guerra aqui, nos nossos aviões de defesa, né, melhor dizendo. Ora, é evidente que o negócio vem todo chumbado, né? E a gente não poderia comprar isso de fora, teria que produzir isso aqui. O ideal seria produzir isso aqui, né? Mas aí para isso tem que ter um governo que tenha realmente um compromisso com a indústria brasileira, né? A mesma coisa serve para insumos de medicamentos, várias coisas que poderiam ser produzidas aqui, inclusive com patente vencida, como pondera o Ciro Gomes várias vezes aí. Isso não é feito por quê? Porque o governo neoliberal prefere ficar comprando pronto de fora, pagando mais caro e mantendo o Brasil numa posição neocolonizada, né, a esse respeito, tá? E então a questão das obras, né, que eu já falei, param também. E aí uma outra questão ligada também à economia, mas de maneira indireta, é a escolha dos ministros, né? O Bolsonaro escolhe para ministro da Educação um sujeito ligado às igrejas evangélicas, quer dizer, um crente, né? O que um crente tem para fazer no Ministério da Educação? Nada. Absolutamente nada. Só ficar ali, né, gastando tempo, né, e fazendo o Brasil perder tempo. Por quê? Porque educação não rima com religião. Entende? A gente evoluiu na história da humanidade aí. Quando a gente estuda história de fato, a gente percebe que o mundo ocidental foi evoluindo porque foi se desvencilhando do poder da religião.
E todas essas instâncias que funcionam fora da religião e que fazem a sociedade andar, elas não podem ser atrapalhadas pela religião, porque a religião serve para poder estabelecer um contato seu ali com, né, com uma esfera transcendente que você acredita. Tudo isso faz parte da vida. Agora, você misturar, por exemplo, política com religião, dá cagada. Você misturar educação com religião, dá mais cagada ainda. Porque sempre chega alguém para dizer, não, isso aí não pode mexer nisso aí, porque Deus não deixa, Deus não quer, e etc e tal. E aí não se avança. O engraçado é que essas mesmas pessoas vão na farmácia comprar remédio, por exemplo, entendeu? Ué, tá doendo? Reza, pô. Né? Reza para ver se passa. Não passa, sabe por quê? Porque tem que ir na farmácia comprar um remedinho para poder passar a sua dor no joelho, para poder passar a sua dor no estômago e tudo mais. Por quê? Porque a ciência funciona de maneira mais ampla do que a religião. Então botar um sujeito no Ministério da Educação que seja religioso, né, não dá, obviamente não deu certo, o cara acabou preso, enfim. E mesmo que não tivesse sido preso, porque não é essa a questão, né? A questão é que não adianta prender, porque ele prende um sujeito desse, ele vai botar outro pastor lá dentro, outro crente, entendeu? O problema é o projeto do Bolsonaro, o projeto do Paulo Guedes, né? E isso interfere na economia, porque, né, o dinheiro que poderia estar sendo gasto ali para poder investir em projetos de fato humanistas e mais amplos, tecnológicos, etc., para a educação, não é gasto. Por quê? Porque tem um sujeito ali que tem interesses, né, enfim, interesses medievais em jogo, né, no governo Bolsonaro. E aí a gente tem mais um dado aqui importante, que é a questão da cultura, né? A cultura é outra questão que interfere na economia. Por quê? Porque o Bolsonaro colocou Regina Duarte, né, para ser ministra da Cultura ou secretária de Cultura. Ele rebaixa o Ministério da Cultura à secretaria, que isso já é um indício, né, de alguém que não tem interesse em trabalhar essa questão com a importância devida. Coloca a Regina Duarte ali, depois coloca esse sujeitinho da Malhação, que eu nem lembro o nome dele aí, que é também. E aí eles ficam o tempo todo batendo naquelas medidas mais importantes, né, do ponto de vista econômico da cultura, que são a Lei Rouanet, né, e, enfim, e outras medidas próximas ali e tal, né. E aí esse tipo de coisa, o BNDES também, né, porque uma das coisas que também tem a ver com a economia, né, porque o BNDES repassa uma certa verba também destinada à cultura e tudo mais, e o governo Bolsonaro, né, bradou aos quatro ventos, gritando que assim que ele fosse eleito ele ia acabar com a caixa preta do BNDES, que era um rombo estratosférico que teria no BNDES gerado pelo PT, né. Ele é eleito, contrata uma auditoria e gasta 40 milhões de reais de dinheiro público para descobrir que não tinha nada no BNDES, não tinha nenhuma caixa preta. Então, quer dizer, né, ele na verdade deu um prejuízo para o Estado brasileiro de 40 milhões de reais para nada, né, para chegar numa conclusão de que não, eu achei que tinha, mas não tinha, entendeu? Eu achei que tinha, né? A gente já não acha que ele não tem projeto, a gente tem certeza, né? Porque tudo isso aí é isso. O Bolsonaro foi eleito num processo de negação, né? Ele não tem projeto, ele não tinha projeto, ele tinha o que negar, que era eu sou contra o PT, tudo que o PT defende eu sou contra. O PT defende aborto, eu sou contra. Defende o Ministério da Cultura, eu sou contra. Defende, né, o subsídio do petróleo, eu sou contra. Então, quer dizer, ele não é um presidente de projeto positivo, ele é um presidente para ficar quebrando as coisas, né? E aí não podia dar certo, obviamente, né? E aí, para fechar, né, eu trago duas questões aqui. A primeira é uma notícia que saiu agora, nas últimas semanas, de que nem a carga tributária o governo Bolsonaro diminuiu. Eles fizeram um puxadinho aí, né, dos últimos meses para poder resolver, entre aspas, né, com remendos, a questão do ICMS, para tentar diminuir, né, o preço da gasolina, na época da eleição, para tentar ganhar a eleição mentindo, né? Porém, a carga tributária federal no Brasil, na verdade, aumentou com o governo Bolsonaro, inclusive a um nível nunca antes visto, o que é uma coisa muito curiosa, né? Porque o receituário neoliberal é o receituário de diminuir o Estado, né? Vamos diminuir o Estado, vamos eliminar imposto, vamos eliminar isso, eliminar cargos, eliminar...
E no fundo o que eles fizeram foi aumentar. Por que que eles aumentam, né? Porque eles têm um negocinho que é outra coisa a ser criticada no nível econômico, que é o teto de gastos, né? O teto de gastos nada mais é do que uma medida da direita brasileira para poder controlar os gastos com investimento, menos, né, e aí qual é o tipo de gasto que não é controlado? É o pagamento de juros da dívida, de títulos pré-fixados, títulos pós-fixados, que são a jogatina que existe na época na questão das bolsas de valores. E aí esse teto de gastos, ele, né, evidentemente que ele atrapalha ali, né? Você não pode investir em educação, então tem uma universidade que está quebrada ali, você não pode consertar, tem um hospital que está precisando de um aparelho lá de cirurgia, você não pode comprar, porque, né, o teto de gastos impede, mas não pode deixar de pagar o título da dívida, certo? E aí, quando você tem que pagar esse dinheiro, né, esses títulos, para o tal mercado financeiro, e não tem de onde tirar, o que você faz? Você aumenta a carga tributária, já que você não pode fazer um deslocamento de recursos, porque o teto de gasto te impede, né? Você aumenta a carga tributária. Então a direita que defende, né, uma austeridade fiscal, defende diminuição do Estado mínimo, é isso que o Paulo Guedes fica bradando aí, né? No fundo eles foram aqueles que mais aumentaram a carga tributária no Brasil. Também vou deixar o link aqui para vocês, tá? E aí, para fechar, eu trago para vocês aqui, né, alguns livrinhos só para ponderar aqui alguns detalhes, né? O Gilberto Felisberto Vasconcelos, que é um pensador ligado ao PDT, tem 2 livros interessantes que ponderam questões ligadas ao projeto da direita, né? Esse aqui, As Ruínas do Pós-Real, que ele escreveu logo depois que o Fernando Henrique saiu, né? Já fazendo certas críticas a algumas manutenções que o Lula foi fazendo ali enfim, mantendo alguns elementos do neoliberalismo no governo dele e tudo mais. É um livro bem interessante. E esse aqui que é mais interessante ainda, chama-se Brasil no Prego, né, e o Brasil com Z, tá? Que é um livro do Gilberto Felisberto, no qual ele vai mostrando como que a direita vai se infiltrando, né, nas estruturas governamentais da própria esquerda, para poder sustentar o Brasil preso às bolsas de valores, preso ao rentismo, né? E é isso que mais importa aqui como crítica nesse livro do Gilberto Felisberto Vasconcelos, tá? Então é um livro que inclusive faz uma crítica ao PT, né, a uma certa manutenção de vínculo do PT com o neoliberalismo e tudo mais, tá? E tem o livro do Ciro, que está aqui, né, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, no qual o Ciro faz várias e várias ponderações interessantes em relação à economia, que comparam, né, um projeto efetivamente nacional de desenvolvimento com um projeto neoliberal fracassado do Paulo Guedes e mesmo da Dilma, né, porque na verdade o projeto da Dilma era um projeto de esquerda, mas aí ela foi eleita, né, para a segunda eleição com uma margem muito pequena em relação ao Aécio, e o que ela faz? Ela bota um sujeito chamado Joaquim Levy ligado ao Bradesco, né, no Ministério da Economia, da Fazenda, né? E aí, o que o Joaquim Levy faz? Quebra o país, né? Ele joga o país no buraco, né? E de lá a gente não saiu até hoje, né? O Joaquim Levy, só para constar, ele acaba virando presidente do BNDES no governo Bolsonaro. Ora, né? Para bom entendedor, meio pingo é chuva, né? Um sujeito que é ministro de um governo de esquerda e depois presidente de um governo de direita, presidente de uma estatal, né? Ele está em um dos dois lugares ele está no lugar errado, né? E evidentemente que era no Ministério da Fazenda, porque tem um receituário que quebra o país, que prejudica o país, né? E aí, para finalizar, 2 ponderações do Ciro, tá? Em relação à dívida pública, ele fala do Joaquim Levy, também na página 73, tá? Ele fala da dívida pública, né, e desses títulos pré-fixados e pós-fixados na página 128, tá? E isso remete a Maria Lúcia Fatorelli, que é uma auditora fiscal que tem uma ONG, né, chamada Auditoria Cidadã da Dívida, que faz um trabalho importante, porque a auditoria da dívida pública é algo que a Constituição brasileira exige e que nenhum governo faz, né? E o Ciro Gomes está disposto a fazer isso, é o único que está defendendo isso até hoje na campanha. Tá? E por último, a questão
da reforma da Previdência, que é uma reforma da Previdência que tem que ser feita para alterar a lógica, né, da Previdência brasileira, por conta da questão da idade, por conta das modificações do mercado de trabalho, etc. e tal, porém para ajudar as pessoas, e não para prejudicar, como aconteceu no Chile, por exemplo, e como é o projeto do Paulo Guedes, o projeto do Bolsonaro, da direita brasileira. Certo, pessoal? E aí é isso, né? Quer dizer, eu acho que não tem mais nada. Sim, a reforma da Previdência, acho que é isso, né? Então, esse vídeo de hoje foi mais para mostrar, tá aqui o livro do Ciro de novo, né? O quanto que o projeto, né, ou a ausência de projeto para a economia do governo Bolsonaro só prejudicou o Brasil, só atrapalhou a gente, só trouxe prejuízo para as pessoas, né? Aumentou o preço dos produtos, o custo de vida, a inflação, o dólar, né? Diminuiu o investimento público, né? Enfim, aumentou a carga tributária. Quer dizer, é um governo totalmente fracassado do ponto de vista econômico, né? Só quem ganhou dinheiro mesmo foram os ricos, que ganham sempre, na verdade, né? Com o agronegócio e tudo mais, com o dólar muito alto, essas pessoas continuam ganhando muito dinheiro. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Espero que tenha ajudado vocês a pensar um pouco mais aí no caos que é esse governo Bolsonaro, e a gente se fala no próximo, tá? Para poder comentar o lado bom do bolsonarismo, porque existe um lado bom, né? Por incrível que pareça, tem um ladozinho ali que dá para aproveitar, né? Porque toda porcaria a gente aproveita sempre um pouquinho, né? Pode virar adubo, por exemplo, né? E essa é a questão que a gente vai trabalhar no vídeo que vem, tá? Na próxima quinta-feira, beleza? Ou melhor, na próxima... Bom, enfim, acho que é segunda, né? No próximo vídeo, tá? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo, tá? Grande abraço para vocês, até lá e fui!